Viva o Evangelho, viva a vida do Evangelho. Esse é o desafio cristão para nós, né? O desafio da Bíblia para nós. Como devemos viver depois que fomos alcançados por Cristo, depois que conhecemos a vida de Cristo, depois que conhecemos os padrões de Jesus Cristo, depois que fomos alcançados pelo amor constrangedor de Jesus, pelo amor sacrificial de Jesus, como devemos viver. É um desafio para nós. Nós estamos lendo a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e ele traz esse desafio de vivermos o Evangelho. Nós vimos no capítulo 1, no começo do capítulo 1, o apóstolo Paulo falando das dificuldades, das prisões, dos sofrimentos, né? Mas demonstrando a alegria que ele sente, porque mesmo através das prisões, das dificuldades, ele está vivendo e anunciando o Evangelho de Cristo. E o conselho dele para todos os ouvintes, para a Igreja de Cristo, para mim, para você, é que vivamos o Evangelho. Ele diz que isso é muito importante. Nós estamos lendo o capítulo 1 a partir do versículo 27, e o texto começa assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. E se vocês viverem de maneira digna do Evangelho, então eu saberei que vocês estão firmes, unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Olha o desafio. Nós, pessoas tão diferentes, vivermos firmes, unidos em um só espírito, em um só propósito. Como faremos isso? Como viveremos em um só propósito, buscando todos a mesma coisa? Não é uma coisa muito distante da nossa realidade? Ele diz mais ainda, né? Que nós devemos viver, olha lá no capítulo 2, devemos viver concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e num só propósito. Como será possível vivermos esses desafios tão absurdos para a nossa realidade? Todos nós, uma única forma de pensar, um só propósito, amando-se mutuamente, concordando de verdade, sinceramente uns com os outros, numa sociedade tão plural. Como poderemos concordar? Só tem um jeito: se não for mais a minha vontade nem a sua, mas a vontade de Cristo em mim e a vontade de Cristo em você. Só tem um jeito: é se eu parar de me preocupar comigo mesmo e me preocupar com a vontade de Cristo. Se você lembrar, o convite de Jesus é exatamente esse. Para seguir a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar as nossas prioridades, tomar a nossa cruz e seguir o nosso Mestre, seguir Jesus. É para isso que Ele nos chama, é isso que Ele nos convida. E quando seguimos a Jesus Cristo, então não temos mais como prioridade os nossos próprios interesses. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Nós devemos nos preocupar com o próximo, andar todos juntos, na mesma mente, concordando sinceramente um com o outro, unidos, firmes, não cuidando dos nossos próprios interesses, não sendo egoísta, mas preocupado com o próximo. Você não acha que isso é um tanto difícil? Eu acho que não é apenas difícil, eu posso garantir para você que isso é impossível. Então você pode pensar assim: pastor, se você acha que é impossível, por que você está lendo para nós, né? Bom, eu estou lendo para você porque a Bíblia diz que é possível para Deus fazer isso na minha vida e na sua vida. Porque eu tenho certeza que sozinho não dá.
Não dá para eu viver uma vida em concordância com a comunidade, firme, pensando sempre no próximo, não sendo egoísta, porque a minha tendência é ser egoísta, a minha tendência é ser vaidoso, a minha tendência é ser orgulhoso. Essa é a minha natureza, essa é a sua natureza. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para vivermos o Evangelho, para vivermos não de uma forma como sempre vivemos, mas viver de uma forma digna do Evangelho. E como é que fazemos isso? É imitando Jesus. Por isso ele dá para nós, a partir do versículo 5 do capítulo 2, o exemplo de Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Deus eterno, que se tornou homem, que se humilhou, que se esvaziou da sua glória, que abriu mão e que veio me salvar, te salvar, que veio preocupado comigo e com você, veio viver por nós uma vida de humildade e agora nos convida a imitá-lo. Então o apóstolo Paulo diz que temos que ter esse mesmo sentimento, essa mesma atitude de Jesus Cristo, a atitude de nos esvaziarmos do nosso orgulho, de olharmos para o próximo e de servir como Jesus Cristo serve. Como devemos viver, como deve viver o cristão? Deve viver servindo ao próximo, se esvaziando. E quando nós fizermos isso, quando eu me esvazio das minhas vontades, quando você se esvazia das suas vontades, nós nos enchemos da vontade de Deus. Se é que temos Jesus em nossa vida, se é que temos o Espírito Santo na nossa vida, é isso que o apóstolo Paulo disse no capítulo 2. Se há alguma motivação por estar em Cristo, se há alguma consolação que vem do amor, se há alguma comunhão do Espírito, há alguma compaixão, há afeição, essas coisas existem em você? Existem em você a alegria do Evangelho? Existe em você vida do Espírito? Existe a vida de Jesus em você? Então você deve se esvaziar, você deve olhar para Jesus, você deve imitar Jesus e nós viveremos uma vida de amor verdadeiro, ajudando um ao outro, olhando um para o outro, se importando um com o outro e vivendo o que é uma comunidade de fé, uma comunidade produzida pelo Evangelho e não por qualquer filosofia desse mundo. Que Deus nos faça uma comunidade do Evangelho. Sabe como é que chama isso na Bíblia? Igreja. Igreja é isso. Talvez eu e você tenhamos usado essa palavra igreja sem nunca prestarmos atenção que igreja é isso. É vivermos a vida de Cristo, é pensarmos um no outro, é termos a mesma ideia, é vivermos a ideia de Cristo, as prioridades de Cristo, é negarmos a nós mesmos e juntos seguirmos a Jesus. Que Jesus faça de nós a igreja dele, que Jesus dê a nós o coração dele, a mente dele, que Jesus faça em nós o que é impossível para nós, mas possível através do Evangelho. Que o Evangelho produza a vida de Cristo em mim e em você, em nome de Jesus. Amém. Foi uma bênção compartilhar mais uma vez um trecho da Bíblia com você, pensar junto nesse trecho tão desafiador. E se você entender que essa mensagem pode levar outras pessoas a repensarem aí, né, o que é a igreja, qual é a missão e como devemos viver, então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Antes de ir embora, verifica se você está inscrito no canal, dá um like no vídeo e volta amanhã, porque todos os dias, se Deus permitir, temos aqui uma meditação baseada em um dos textos que lemos na Bíblia 365. Então, um grande abraço, Deus te guarde e até lá, se Deus quiser.